Pessoal, boa noite a todos. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o clima brasileiro, né? O clima brasileiro, pessoal, é dividido em 6 regiões. O Brasil é muito grande, então, e ele é dividido então em regiões como região tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, equatorial, semiárido, árido e subtropical. Olha, 6 regiões. Se você então, no slide, no próximo slide, se você verificar, ela está então colocada aqui as regiões, né? Você pode ver no mapa que a região preta é a tropical. Está bem dividido aqui o mapa. A verde clara, né? Tropical com altitude. Essa meio marrom clarinha, tropical atlântico. A meio rosa, equatorial, azul clarinha é o semiárido e o azul subtropical. Então, o país é dividido nessas 6 tipos de regiões climáticas. O clima tropical, né, vamos falar um pouquinho de cada um, né? O clima tropical é quente o ano todo, né? Sendo o verão chuvoso, chove muito, e o inverno ele é seco. Na região do clima tropical, as temperaturas médias são em torno de 24 graus, né? Com pluviosidade em torno de 1.000 a 1.500 milímetros no ano, tá certo? No ano. Uma cidade representativa desse clima é Cuiabá, né? Eu tenho amigos que moram em Cuiabá, eles falam que o calor lá é muito grande. Já o clima tropical de altitude é característico da região sudeste, a nossa região, onde o inverno é seco e ameno, e o verão chuvoso, com temperaturas médias e altas. Como chove bastante aqui no verão, né? Nessa região, as temperaturas médias variam entre 17 a 22 graus Celsius, a média, né? Com pluviosidade em torno de 1.000 a 1.800 milímetros ao ano. Quer dizer, chove mais que a região lá de Cuiabá, que é a região tropical. Ou seja, quantidade de chuvas próxima ao clima tropical, mas é mais, né? Costuma chover mais. O clima tropical atlântico ocorre no litoral do país e é caracterizado pela ocorrência de chuvas o ano todo, né? Ubatuba a gente fala que é uba-chuva, né? Não é assim? Com inverno ameno e verão quente. Nesse clima a temperatura média anual gira em torno de 25 graus e pluviosidade em torno de 1.200 milímetros. Quase que 100 milímetros aí por mês, vamos falar assim. Já o clima subtropical é caracterizado por temperaturas baixas, abaixo de 20 graus Celsius, com um inverno rigoroso, podendo se registrar ocorrências de neve, né? Lá no sul a gente ouve falar sobre isso daí. Além disso, as chuvas bem distribuídas, entre 1.000 a 1.500 milímetros ao ano. Esse clima ocorre no sul do país, caracterizado por chuvas abundantes o ano todo, de 1.500 milímetros ao ano. O clima equatorial ocorre na região da Amazônia, né? Chove muito lá, apresentando temperaturas elevadas, com média entre 24 graus Celsius a 27 graus Celsius. E por fim, o clima semiárido. Ele ocorre no polígono da seca, principalmente no Nordeste, sendo o clima mais seco do país. Pluviosidade é bem baixa, entre 750 milímetros ao ano. Não chega nem a 1.000 milímetros ao ano. Também é caracterizado por altas temperaturas sem um intervalo, sem um inverno marcado, por exemplo, assim, né? Você não tem muito marcado. Então é bem quente a região, sem chuva, é muito ruim. Eu li aquele livro, Os Sertões, é um livro muito difícil até
de ler. Mas lá fala muito sobre esse clima, explica o porquê desse clima. É muito interessante esse livro e se alguém tiver a possibilidade, o tempo e curiosidade para ler esse livro, vale a pena. Agora que a gente conhece os climas brasileiros e suas características, a gente é capaz de compreender o clima de várias regiões. Como vimos lá na aula passada, lá no gráfico, o Brasil possui uma grande variedade climática e alguns dos seus climas possuem características muito diferentes de outros. Então, qual é o clima da região onde que a gente mora, né? Que tal a gente comparar esse clima com um clima diferente do seu, né, de outros lugares? Por exemplo, se você mora numa região de clima quente, compare com uma região de clima frio, por exemplo, e vice-versa. Agora que já compreende as escalas e variáveis climáticas, que são temperatura, o vento, a umidade, a radiação, né? A gente é capaz de analisar as exigências climáticas para o conforto térmico em diversas cidades, utilizando as normais climatológicas, aquilo que a gente já falou nas aulas passadas. Além disso, você também conhece as principais características do clima brasileiro e, assim, tem uma percepção maior das necessidades de cada região do país. Antes de iniciar um projeto, a gente tem uma equipe que decidiu analisar as normais climatológicas da cidade para descobrir quais estratégias de conforto térmico recomendadas para uma determinada região, né? A gente vai pegar um projeto lá e saber o que acontece próximo a essa região desse projeto. Então vamos ver o que fazer. Aqui tem uma sequência do que se faz. O primeiro caso é pesquisar essas normais climáticas da sua cidade, essas informações que a cidade tem, né, para nos fornecer. Faça uma tabela, como a gente viu na aula retrasada aí, passada também, faça uma tabela levando os seguintes variáveis climáticas para cada mês do ano, né? Não basta fazer um único mês. Teria que fazer, então, todo mês o que acontece com esses valores, né? Temperatura média mensal, temperatura média mínima mensal, temperatura média máxima mensal e umidade relativa média mensal. Primeiramente, nós vamos encontrar a linha referente ao mês de janeiro, depois fevereiro, março, assim por diante. Para isso, trace uma linha vertical de apoio a partir da temperatura média mensal até encontrar a curva de umidade relativa média mensal do mês em questão, né? A gente fez esse exercício na aula passada, né, com o exemplo que é dado aí na matéria. Aí então traça uma linha horizontal a partir do ponto A e localize o ponto de encontro das temperaturas médias mínimas e máximas mensais para essas linhas. Na sequência, considere uma variação, né, no conteúdo da água presente do ar. Assim, do ponto PB é subtraído, conforme falado na aula passada, 1,5 gramas por quilo. E no ponto PC é adicionado 1,5 gramas por quilo. Ligando esses novos pontos, é traçado a linha que representa o mês de janeiro. Então, são repetidos os passos 3, 4 e 5 para todos os meses. Então, nós vamos fazer isso de janeiro a dezembro. Depois é identificado o percentual do comprimento das linhas que se encontra a cada zona da carta. Assim é possível identificar principais estratégias bioclimáticas recomendadas para diversos climas. Tá certo? Na prática, né, se a gente vai fazer uma análise da sua cidade, né, de uma cidade qualquer. Vamos falar da nossa cidade, né? Então, o escritório, por exemplo, se você tem lá seus escritórios, né, de arquitetura, e você foi contratado para realizar uma consultoria de conforto térmico para um projeto que está sendo desenvolvido, né? Opa, que beleza, então um trabalhinho bom aí para nós. Eles querem saber quais estratégias mais recomendadas para se atingir o conforto térmico nesse seu respectivo projeto novo aí.
Como o projeto será em uma cidade diferente da sua, quer dizer, no nosso caso aqui não é em Taubaté, vamos falar em qualquer outra cidade aí, né? Como conhecer as exigências climáticas locais? Vamos, Campos Jordão, o sistema lá é um pouco diferente do nosso, certo? Esse é um exemplo. Para isso, será preciso levantar as normais climáticas e realizar a avaliação do clima por meio da carta bioclimática. Essa que a gente faz aí, que a gente fez a aula passada e estamos pedindo para fazer agora. Então, quais seriam os passos para isso, né? Além disso, como comparar estratégias recomendadas da sua cidade com a cidade em questão. Então, os passos, né? Como é que a gente vai a sequência? Para conhecer melhor estratégias para o clima em questão, a gente deve seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos pesquisar as normais climáticas da nova cidade. Vamos falar o Campos Jordão aí no caso. Você vai confeccionar uma tabela com os seguintes variáveis climáticas para todos os meses do ano. Não basta ser só janeiro, fevereiro ou esse mês agora de março. Todos. Ou seja, você tem que pegar a temperatura média mensal, temperatura média mínima mensal, temperatura média máxima mensal e umidade relativa média mensal. Então, a gente vai procurar a linha referente ao mês de janeiro, começa o traçado da linha vertical de apoio a partir da temperatura média mensal até encontrar a curva de umidade relativa média mensal do mês em questão, no caso de janeiro. Em seguida, nós vamos traçar uma linha horizontal a partir do ponto A e localizar o ponto de encontro com a temperatura média mínima e máxima mensais com essa linha. Depois, aquela regrinha de subtrair 1,5 gramas por quilo no ponto PB e somar 1,5 gramas por quilo no ponto PC, né? Considerando as variações de conteúdo de água presente no ar. Ligamos esses novos pontos e é traçada a linha que representa o mês em questão. Então, a gente vai repetir esse passo 3, 4 e 5 para todos os meses do ano. Depois, é identificado o percentual do comprimento das linhas que se encontram em cada zona da carta. Nesse caso, assim, é possível identificar as principais estratégias bioclimáticas recomendadas para diversos climas. E por fim, o 8º passo é comparar estratégias encontradas para esse clima e para o clima da sua cidade e analisar o que, por exemplo, acontece com Taubaté e Campos Jordão. Então, vale a pena fazer, para você projetar é necessário conhecer as normas climáticas da sua cidade e de todas as outras cidades onde você vai ter um projeto, né? Nesses arquivos é possível conhecer as variáveis climáticas do local de interesse, né? Que é importante a gente ter isso daí. Sendo os valores apresentados na média, uma média mensal dos registros de vários anos, né? A gente pode pegar um ano aí e fazer o que acontece, né? Apesar disso, quando vamos executar um projeto de um edifício, por exemplo, é preciso considerar que, como esses dados são medidos em locais distantes do ponto de interesse, né, pode haver variações entre valores registrados e o realizado no local. Lógico, a cidade, às vezes, ela tem aí, no geral da cidade, você tem lá, num determinado bairro, lá, o seu projeto. Assim, precisamos conhecer as escalas climáticas e os elementos que podem influenciá-las. Então, a seguir, estão apresentadas as escalas climáticas e suas definições fora de ordem. Então, a primeira é a macroclima. O que é macroclima? Refere-se à escala do edifício e pode ser influenciado pelo projeto. Mesoclima. Refere-se à escala do bairro e é influenciado por aspecto comum. A presença de vegetação, obstáculos para a ventilação, a topografia e densidade das construções. E microclima refere-se a climas de uma região compreendendo uma cidade ou conjunto de cidades. Nessas escalas se avalia a isolação, temperatura, vento.
Então, essas três casas que estão fora de ordem, nós vamos ter que dizer qual que é o correto, o que é correto no macroclima, o que é correto no mesoclima, o que é correto no microclima. Qual é a alternativa que associa corretamente as escalas climáticas na sua definição. Aqui está em fora de ordem, A, B, C, né? Não corresponde. Então nós temos que colocar o que corresponde a cada clima desse. Então você tem lá as alternativas A, B, C, D e E. Temos que verificar qual é correto para cada clima desse daí. Outro exemplo, outro exercício, é um potencial cliente seu, cara bom aí para dar trabalho você, procura o seu escritório interessado em um projeto de alta eficiência energética para a sua nova casa. Deve ter dinheiro. Mas antes de se comprometer com a sua equipe, pede uma análise das estratégias passivas que poderiam ser usadas na sua obra. Então, preocupado em fazer uma boa apresentação, é lógico, sempre visando isso, você procura um amigo com muita experiência nesse tipo de projeto para saber quais os possíveis métodos de análise do clima podem ser feitos para conhecer as exigências locais relativas ao conforto térmico. Assim, você recebe os seguintes conselhos. Vamos lá. Número 1. Primeiro, para analisar o clima, é possível se utilizar programas como o Climate Consultant e o Análise Bio. Apesar de existirem normas para o conforto térmico do Brasil, elas não servem para determinar estratégias a serem adotadas em cada clima, é o segundo ponto. O terceiro ponto também é possível utilizar métodos manuais de análise climática, como a planilha de Mahoney ou a carta de Givoni que a gente viu nas aulas passadas. Tendo em mente os conselhos dados anteriormente, a pergunta é quais deles podem ser utilizados para o caso em questão. Então você tem 5 alternativas aí, vocês têm que dizer qual das alternativas é a correta. E o terceiro exercício, né, para compreendermos o clima de um local, é importante, antes de mais nada, compreender as principais variáveis climáticas que influenciam, sendo elas a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a ventilação e a radiação solar. Sobre esse assunto, preencha as lacunas a seguir, né? Então você tem aqui uma frase e você então vai ter que colocar na ordem dos itens A, B, C, D e E, das alternativas A, B, C, D e E, qual é que encaixa nessa frase. Da radiação solar é uma que tem origem nos raios solares e pode ser raios que incidem diretamente na superfície terrestre, sem obstáculo. E raios que chegam à superfície terrestre após serem dispersados por partículas suspensas no ar. Assim, em dias nublados é predominante a já em dias ensolarados tem uma predominância da né? Então aqui tem item A, B, C e D, você tem que dizer qual a sequência dessas 5 palavras vão encaixar direitinho na frase acima. Isso daí, pessoal, eu vou pedir para vocês, então, trazerem na próxima aula. Tá ok? Então é isso aí. Vamos trazer para a próxima aula. Próxima aula que não seja mais, né, aulas presenciais, né? Desculpa. Para a gente valer aí o desafio de nota máxima. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite, estude bastante e se cuidem, hein? O bicho é bravo lá, coronavírus lá não é coisa à toa não. Boa noite a todos.